Olá pessoal, estou aqui por um motivo muito alegre, né? E eu estou vendo aqui agora pelas publicações o de São Vítor, né, realizado essa edição, o método pedagógico dos jesuítas, né, trazido à luz, né, sob a pena do padre Leonel Franca, também ele da ordem dos jesuítas e tudo mais. A famosa, né, talvez não seja tão famosa para todos, mas para quem entende um pouquinho de educação, especialmente de educação católica e tudo mais, é a Ratio Studiorum, né? E até hoje esse método, né, esse elenco, né, de disciplinas e método de formação é chamado de maneira, né, normal de Ratio Studiorum, né? Nós temos inclusive hoje em dia, por exemplo, a formação, né, dos clérigos, dos presbíteros e tudo mais, tem um documento normativo que é chamado, né, também tem esse nome de Ratio, o pessoal até comenta, né, como um documento recente, a nova Ratio, né? Ou seja, esse programa, né, de formação intelectual, né, daquelas pessoas que vão, especialmente nesse caso, né, formarem os candidatos ao presbitério, aqui em específico, né, dos jesuítas, e também, né, especificamente, né, que vão pertencer à ordem e assim por diante. E aí talvez você esteja se perguntando assim, Rodrigo, por que me interessa, certo? Um livro que fale sobre o método pedagógico dos jesuítas e assim por diante. O que eu quero com isso? Porque eu não sou jesuíta, assim por diante, eu não estou me formando para ser padre ou nada desse tipo. Pessoal, uma coisa importante, as pessoas esquecem, perdem de vista, ainda mais hoje em dia num tempo onde as pessoas, né, não se sentem muitas vezes, e muitos grupos não se sentem muitas vezes, confortáveis e serem tributários da Igreja Católica em qualquer sentido, porque discordam da posição religiosa, discordam da posição moral, discordam até daquilo que eles pensam ser consequências políticas de ser católico. Então, falar da igreja, falar das raízes cristãs do nosso patrimônio cultural se tornou praticamente um tabu, certo? E às vezes a gente vê esse pessoal aí querendo quebrar tabus e assim por diante, né? Não quebra tabu nenhum. Na verdade, né, só traz à margem, só traz à tona aqueles assuntos que querem falar, enquanto transformam em tabu aqueles que eles não querem falar. E o fato é que durante muito tempo, e nós podemos dizer que durante todo o tempo da educação no mundo ocidental, e ainda hoje, por mais que queiram ignorar alguns, a Igreja Católica continua sendo fundamental nos países onde ela é significativamente presente, certo? De maneira que você pode ter, com certeza, se você olhar na sua região, na sua cidade ou na sua região, vai haver alguma escola tradicional e de referência que provavelmente vai ter uma orientação católica, seja da diocese, seja de alguma ordem religiosa. Ou seja, o catolicismo, né, está presente na vida da educação no mundo ocidental desde muito tempo. E o método pedagógico dos jesuítas se tornou uma das experiências mais bem-sucedidas de educação e educação católica, em específico também durante a história. E aí, então, o meu aprendizado acerca dele vai me interessar, né, de diversas formas. Primeiramente, quer dizer, se eu estou num caminho de formação intelectual, seja ela de qualquer tom, essa questão de como se davam as etapas da formação, né, de uma pessoa dentro da ordem jesuítica, ou mesmo de alguém que estava próximo de alguma forma de um centro de educação jesuítica, já vai me mostrar qual é que é mais ou menos a harmonia que havia entre essas disciplinas dentro da formação de uma pessoa. E isso, para mim, vai servir em algum grau, claro, adaptado à realidade de cada um, como meio que uma trajetória que muito possivelmente eu também vou ter que fazer dentro da minha formação intelectual. E isso se você está meramente procurando formar-se a si, ou ainda formar as pessoas que estão perto de você. Você pode ser, por exemplo, um pai de família que deseja intensificar a educação que seus filhos estão recebendo. Você tem aqui, então, todo um formulário que vai dar para você, novamente, né, salvo as devidas circunstâncias, qual é que é mais ou menos o roteiro da formação de uma pessoa que receba, então, uma educação integral, uma educação que, do ponto de vista intelectual, a prepara, inclusive, para um progresso moral, para um progresso espiritual e assim por diante. Se você é um educador em sentido mais amplo, né, um professor, um diretor de escola e assim por diante,
Aqui está um espelho, né, bastante criterioso acerca de um método que deu certo em formar a intelectualidade no sentido integral. E isso nós temos grande dificuldade. Por exemplo, uma das dificuldades que nós temos hoje é de integrar as disciplinas entre si. As pessoas aprendem um apanhado de coisa, você até mesmo talvez tenha passado por longos anos de formação e tem coisas que até hoje você não sabe como usar na sua vida. Vê como uma grande inutilidade. Por quê? Porque não existe um elemento unificador de tudo que você aprendeu. Porque, na verdade, muitas vezes a pessoa é desprovida de qualquer ideia de que existe uma lógica, uma razão profunda em todas as coisas que existem. Né? Então nós temos isso aqui também, né? Esse método, esse caminho que vai aprofundando para mim essa realidade, certo? Esse livro, ele se coaduna perfeitamente bem com outro livro também do padre Leonel Franca, publicado também pelo Instituto Hugo de São Vitor, que é A Formação da Personalidade. Né? Nós temos esses dois livros, né, meio que vamos dizer, o verso e o reverso da moeda, certo? A questão da formação integral da pessoa em si, dentro do mundo, e a formação da intelectualidade dela, que perpassa, né, os temas desse livro. Rapidinho, então, né, colocando para nós do que trata esse livro do padre Leonel Franca, né? A Ratio Studiorum, sua apresentação, né? Aí vou passar ao alto alguns temas que são mais específicos, né, dentro da ordem jesuítica, que tem todo sentido com o que nós estamos falando aqui, certo? O pessoal está me indicando algo. Página 70. Então nós temos aqui Diagrama das disciplinas. Vamos lá. O pessoal já está me dando uma dica aqui boa para a gente chegar bem no ponto, tá? Nós estamos diante do quê? O que é importante eu entender? Que todas essas disciplinas estão articuladas, tá? Dentro de um mesmo contexto, tá? Que acaba dando razão por isso que se chama de ratio, tá? Acaba dando razão desse aprendizado. Então, se a gente for olhar aqui, a gente vai perpassar na sequência esses temas. O bom é sempre ter um apoio do pessoal aqui para nos ajudar a ir lá. Então, estamos aqui, né? Nós temos primeiramente, né, a estrutura, certo? Quem são as pessoas que estão dentro desse processo. Mas aí, talvez fica melhor compreendido começando de cima para baixo, certo? Perdão, de baixo para cima. Né? Nós temos ali a Academia dos Gramáticos, certo? Ou seja, esses primeiros elementos relacionados à possibilidade de aprendizado. Eu tenho que aprender o código na qual está expresso os corpos de conhecimento. Então, se eu não tenho uma perfeita aprendizado da língua, da linguagem, tanto do escrever, né, como do compreender o que está escrito, isso não vai se dar. Depois eu prossigo para a questão da retórica, certo? Ou seja, a capacidade de falar para expressar de maneira convincente o que eu digo. Algumas pessoas confundem a coisa da retórica como meramente a questão de convencer, né? Mas para a pessoa honesta, né, a retórica vem a serviço de deixar a verdade explícita. E depois as demais humanidades que acabam sendo resultado, né, de um bom emprego, né, da gramática em grande parte. Em seguida, a teologia e a filosofia, certo? E seguimos mais avante. E aí nós vemos o seguinte, né? Nós temos uma primeira base, tá? Onde nós aprendemos a questão bem apropriada da língua, para depois progredir para os estudos de filosofia e de teologia. Depois, nós vamos ter novamente aqui uma série de disciplinas que aprofundam aquilo que foram vistos no primeiro momento, né? Vamos ter retórica, humanidades, gramática superior, gramática média, gramática inferior. Você vê o seguinte, primeira introdução, eu conheço aquilo o suficiente, progrido para ciências superiores e depois retorno para aprofundar tudo isso, certo? E assim vai prosseguindo enquanto eu vou tendo, né, uma dinâmica que vai consolidando na experiência formativa, né, todos os meus corpos de aprendizado. Uma coisa importante, pessoal, que a gente fala isso, porque é dessa dinâmica, né, própria de consolidação do conhecimento, porque não é incomum, e a Ratio trata de uma maneira muito interessante essa questão, não é incomum que eu passe por determinados conhecimentos, veja eles só, né, num determinado momento, e na sequência, passado ao próximo ano, na próxima etapa do processo educativo, eu praticamente esqueço tudo que vi anteriormente, certo? Então é preciso sim uma dinâmica de ida e voltas dos conhecimentos
para que me permitam que aquilo seja algo consolidado em mim de uma forma que não saia mais, né? Aquele conhecimento que me foi passado chegou-se a uma completude de compreensão e eu apropriei como algo muito meu. Tá? Então, todas essas possibilidades do processo educativo está presente aqui dentro do método pedagógico dos jesuítas, que certamente, se você tem qualquer interesse no campo da educação própria, da educação da sua família, ou mesmo como um educador de profissão, esse livro vai ser, sem dúvida nenhuma, um novo paradigma na sua vida, certo? Então, ficamos por aqui, né? Desejo a todos uma boa leitura e apresento aqui uma ótima aposta.